E aí, pessoal, vamos acompanhar aí a reportagem do Jornal Nacional. Eu tive que acelerar um pouco, estava mais de 6 minutos, ficou em 5 minutos ainda, tá? Referente àquela questão da taxação, né, do governo americano em cima de produtos brasileiros, né? Vamos ver lá, acompanha o vídeo aí, vamos ficar atento. Qual é a análise aí da imprensa mundial referente a essa temática que tem gerado bastante comentário, porque o governo americano, né, com o atual presidente, ele brefa muito, né, ele usa muito blefe para atingir seus objetivos. É a minha análise, né, não sei de vocês, mas no final vou deixar que vocês comentem. Bora acompanhar o vídeo então. A decisão do presidente dos Estados Unidos de interferir em ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal Brasileiro por meio de uma chantagem tarifária teve repercussão no mundo inteiro. E nós vamos abrir esta edição do Jornal Nacional exatamente com o tratamento que a imprensa internacional deu ao anúncio de Donald Trump de que taxaria em 50% os produtos brasileiros de exportação. Segundo Trump, uma represália ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe e também por causa de ações no STF sobre gigantes americanos das redes sociais. O New York Times afirma que Brasil e Estados Unidos parecem ter aberto uma guerra comercial repentina. Diz ainda que essa disputa tem potencial para grandes repercussões econômicas e políticas, especialmente no Brasil, e que Trump tenta usar as tarifas para intervir num julgamento criminal em país estrangeiro. O Washington Post avalia que o anúncio de Trump marca uma forte escalada na disputa diplomática sobre o processo movido contra Jair Bolsonaro por seu suposto papel em uma conspiração para manter o poder após a derrota eleitoral em 2022. O jornal americano lembra que, ao entrevistar Jair Bolsonaro em abril, o ex-presidente disse que aguardava uma declaração de Trump sobre o julgamento dele. A reportagem também diz que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro havia viajado para os Estados Unidos para tentar conseguir apoio para o pai, aparentemente sem resultado. Na França, o jornal Le Monde afirma que foram meses de ameaça e que Trump usa taxas alfandegárias para apoiar Jair Bolsonaro. O espanhol El País diz que Trump lançou seu ataque mais brutal contra o Brasil e que a má notícia para os americanos é que o aumento das tarifas pode impactar seus cafés da manhã e lanches, já que 1/3 do café e metade do suco de laranja que o país importa vem do Brasil. O Financial Times, daqui do Reino Unido, especializado em economia, avalia que esse episódio aumenta as tensões entre Estados Unidos e Brasil e lembra que essa decisão de Trump faz parte de uma série de ataques mais amplos que só nos últimos dias atingiu 22 países. O britânico Guardian chamou a atenção para o tom da carta. Trump evitou sua carta modelo padrão e criticou o julgamento que Bolsonaro enfrenta. A rede BBC afirma que a mensagem enviada ao Brasil foi muito mais direcionada e lembra que Trump e Bolsonaro perderam eleições presidenciais e se recusaram a reconhecer a derrota publicamente. Nesta quinta-feira, Donald Trump voltou a falar sobre tarifas, mas não mencionou o Brasil. O presidente americano escreveu hoje de manhã nas redes sociais. Ele disse: ações de empresas de tecnologia, indústria e a Nasdaq atingiram máximas históricas. Os Estados Unidos estão arrecadando centenas de bilhões de dólares em tarifas. O país está de volta. Depois da carta de ontem, as principais autoridades do governo e os nomes de peso do Congresso não se manifestaram. Um dos comentários mais enfáticos foi publicado por um vencedor do Prêmio Nobel. O economista americano Paul Krugman escreveu um artigo intitulado Programa de Proteção de Ditadores de Trump, uma referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Sua teoria laureada com o Nobel em 2008 foi exatamente sobre o comércio global. Paul Krugman foi por muito tempo colunista do jornal The New York Times. Hoje ele é professor da Universidade da Cidade de Nova York. Ele conversou com o Jornal Nacional com exclusividade. Krugman afirma que ficou impressionado com a carta publicada por Donald Trump. Ele diz que as tarifas são uma política econômica e não podem ser usadas para intimidar ou fazer chantagem com outros países. Nesse caso, intimidar o Brasil a abandonar a democracia. Krugman defende que Donald Trump vê o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como algo que poderia ter acontecido com ele mesmo. E que ainda pode acontecer se a política retomar a sanidade, diz o economista. Ele se refere às semelhanças entre o que aconteceu nos Estados Unidos, a invasão do Congresso de 6 de janeiro de 2021, e no Brasil, em 8 de janeiro de 2023. Krugman afirma que, historicamente, os Estados Unidos usaram políticas comerciais para fins políticos, porque o país acreditava que estimular o livre comércio era uma forma de promover a paz e fortalecer a democracia. Mas, segundo ele, o que está sendo feito agora nunca foi feito em tempos modernos. A soberania nacional de outro país nunca estava na mesa de negociações comerciais. National sovereignty is not on the table.
O Nobel de Economia descreve a ação de Donald Trump como perversa e megalomaníaca, porque vai contra um país de mais de 200 milhões de habitantes. Trump clearly has a hugely exaggerated view. Ele avalia que o presidente americano exagera a importância dos Estados Unidos no mercado global e destaca que outros gigantes como a China e a União Europeia são grandes parceiros do Brasil. Eu pergunto o que ele faria no lugar do governo brasileiro. Ele diz que deveria ser aplicada a ideia de reciprocidade, impor aos Estados Unidos a mesma tarifa imposta ao Brasil. Se você fez isso comigo, eu faço isso com você, afirmou. You're doing this to us, we'll do it to you. Krugman acredita que os Estados Unidos não vivem nesse momento numa democracia plena, mas que se estivessem, Donald Trump poderia sofrer um processo de impeachment por causa dessas tarifas. Ele diz, é uma violação tanto do direito internacional quanto das leis americanas. Donald Trump não tem o direito de interferir na política de outros países. To try to interfere in other countries' politics. E aí, pessoal, para vocês, essa atitude desse atual presidente americano tem caráter econômico ou caráter político? O que vocês têm a dizer? Deixe no seu comentário. Curta, comente. E se der, compartilhe.